Sabe aquela história que a gente sempre ouve sobre o nosso mundo? Aquela que fala de um sucesso incrível, de um progresso impressionante, que nas últimas décadas a pobreza diminuiu e a riqueza material se espalhou como nunca? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto e questionar um pouco essa história. 3 bilhões, esse número é gigante, né? É a quantidade de gente que deve entrar para a classe média global até 2030. Pensa só nisso. A cada ano, milhões e milhões de pessoas estão saindo da pobreza extrema, ganhando acesso a bens e serviços que para elas antes era algo impensável. É uma transformação, assim, em escala planetária mesmo. Olhando para o número desses, a primeira coisa que a gente pensa é: pronto, é um sucesso total, certo? Parece meio óbvio. Mas e se essa não foi a história inteira? E se a nossa própria definição de sucesso estiver deixando de fora umas partes bem importantes da conversa? Essa narrativa dominante de que está tudo melhorando e se igualando tem até um apelido, a do mundo plano. É aquela ideia de que a globalização está tipo nivelando o campo de jogo para todo mundo e que os padrões de vida estão convergindo super rápido. E para ser justo, a velocidade com que isso parece estar acontecendo é realmente de cair o queixo. E para ter uma noção da escala disso, olha só essa comparação. O Reino Unido, lá no auge da Revolução Industrial, levou 154 anos para conseguir dobrar a própria riqueza. Agora, se a gente olha para gigantes como China e Índia hoje, eles estão fazendo a mesma coisa a cada 12 a 16 anos, só que com uma população 100 vezes maior. A velocidade e a escala do crescimento moderno são algo que a gente literalmente nunca viu antes na história. Ok, então temos essa explosão de prosperidade material. Mas isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Será que ficar mais rico significa automaticamente viver uma vida melhor? É bem aqui que a história começa a ficar um pouquinho mais complexa. E tem um economista ganhador do Prêmio Nobel, chamado Amartya Sen, que propõe uma ideia que muda tudo. Para ele, desenvolvimento de verdade não é sobre o que as pessoas têm, tipo dinheiro e bens. É sobre o que elas podem ser e fazer. É sobre ter liberdade de verdade, ter as capacidades para construir uma vida que faça sentido. E essa citação aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Foi dita por Jacques Chonchol, um ex-ministro chileno, falando sobre a reforma agrária lá. O que ele quis dizer é que o valor real não era o bem material, a terra em si. Era a mudança na dignidade, na capacidade de um camponês participar da sociedade sem se sentir inferior. Isso é uma capacitação em ação. Então, essa é a questão central, né? Se o objetivo é expandir as liberdades e o bem-estar de todo mundo, como é que o nosso sistema econômico atual está se saindo nessa tarefa? Bem, a resposta começa a aparecer quando a gente olha para como os frutos desse crescimento todo são, de fato, distribuídos. Os dados contam uma história bem clara. Se a gente olha para as nações mais ricas do mundo nas últimas décadas, o topo da pirâmide se distanciou ainda mais. A renda dos 10% mais ricos cresceu quase 50% mais rápido do que a renda dos 10% mais pobres. Ou seja, a prosperidade claramente não está sendo compartilhada da mesma forma para todo mundo. Mas essa tendência de desigualdade que a gente vê no mundo todo fica ainda mais extrema quando olhamos para os Estados Unidos. Lá, a concentração de riqueza atingiu um nível que é de verdade chocante. 1%. Apenas 1%. A história toda dessa concentração de riqueza gira em torno de uma fatia minúscula da população. E o que esse 1% conseguiu? Entre 1980 e 2005, eles simplesmente capturaram 80% de todo o novo crescimento de renda no país. Vou repetir, 80%. Isso não é só desigualdade, gente. Isso é um sinal de uma falha fundamental no sistema, que nos força a perguntar, afinal, esse crescimento é para quem? E além da questão da desigualdade, tem um segundo problema gigantesco com o nosso modelo de crescimento infinito. Ele está batendo de frente com os limites de um planeta que é finito. Pensa nos ecossistemas como a infraestrutura que sustenta a vida. Ar puro, água limpa, solos férteis, tudo isso. A maneira como a gente produz e consome hoje em dia está minando os próprios sistemas dos quais a nossa economia e a nossa sobrevivência dependem. E para essa ideia de limites ficar mais concreta, a gente pode pensar num orçamento de carbono. É que nem um orçamento financeiro, ele é limitado. A atmosfera só consegue absorver uma certa quantidade de CO2. Uma vez que a gente gasta esse orçamento, ele acaba. E isso, claro, nos força a fazer umas escolhas bem difíceis. E a forma como esse orçamento está sendo gasto hoje revela, de novo, uma desigualdade absurda. Olha só esses números.
Uma pessoa no Canadá consome, em média, 25 toneladas de recursos por ano. A meta para um futuro sustentável, apenas 6 toneladas. Em contrapartida, uma pessoa na Índia usa 4. A desigualdade não é só econômica, ela também é ecológica. E isso nos leva direto para uma dimensão ética. No mundo com recursos limitados, a pergunta sobre quem tem o direito de usar o que ainda resta e para quais finalidades se torna uma das questões mais urgentes do nosso tempo. Então, qual é a alternativa? Não é só uma questão de tornar a nossa economia um pouquinho mais verde. É sobre repensar lá na raiz para que serve a economia, afinal de contas. Uma nova mentalidade pode começar com 3 passos. Primeiro, a gente precisa reconhecer os limites. Aceitar que crescimento infinito num planeta finito simplesmente não é possível. Segundo, colocar a ética no centro das decisões, perguntando o que realmente melhora a vida das pessoas. E terceiro, redefinir o que a gente chama de sucesso, mudando o foco do crescimento do PIB para o bem-estar humano e a saúde do planeta. E é muito importante dizer, isso não é ser contra o progresso. Muito pelo contrário. É sobre buscar uma forma melhor e mais inteligente de progredir. Uma que cria uma prosperidade que seja duradoura e compartilhada, em vez de um crescimento que beneficia poucos e destrói a nossa casa. Essa frase, que é inspirada no pensamento de Gandhi, resume o desafio perfeitamente. O mundo tem recursos suficientes para a necessidade de todo mundo, mas não para a ganância de todo mundo. A questão não é de escassez, e sim de distribuição e de propósito. No final das contas, tudo se resume a uma pergunta que o nosso modelo econômico atual se recusa a fazer. E não é só sobre economia, é sobre valores, sobre comunidade e sobre o tipo de vida que a gente realmente quer ter. A pergunta é: quanto é suficiente? A nossa resposta para isso pode ser o começo de uma história completamente nova.